Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, ó, certa massa de um gás ideal, gás perfeito, sofre uma transformação na qual o produto da pressão pelo volume, PV, duplica. Calcule a relação T2 sobre T1 entre as temperaturas absolutas final e inicial dessa massa gasosa. Então veja só, são dois problemas. Vamos fazer primeiro esse, depois eu faço de baixo. Então, o que diz aqui? Diz o seguinte, que como é um gás ideal, ele segue a lei geral dos gases perfeitos, que diz o seguinte, olha, P0V0 sobre T0 é igual a PVT. Ou P1V1T1, P2V2T2, tá? O que ele está dizendo? Que essa relação aqui de multiplicação e divisão entre essas três grandezas ou três variáveis do gás, ela se mantém constante, mesmo mudando essas variáveis, mas as três entre si mantêm constante. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que certa massa de gás ideal sofre uma transformação na qual a pressão ao produto, pressão por volume, duplica, ou seja, PV, P0, V0 inicial era alguma coisa, era P0, V0, era um valor K, vamos dizer assim, K, certo? Ele está dizendo que P vezes V depois passou a ser 2K, duplica, entendeu? Ou até poderia dizer que PV depois era 2 P0, V0, por exemplo, entendeu? Então, na hora de montar isso daí, tá? Eu coloquei 0 e sem índice, e aqui está 1, 2, né? Eu normalmente faço P1, V1, T1, P2, V2, T2, só porque tá 1 e 2 eu resolvi mudar. Mas, então é assim, ó. Então ele está dizendo que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, certo? Ele está dizendo que P2, V2 é igual a 2 vezes P1, V1, porque duplicou. A multiplicação do produto vezes o volume duplicou, tá? Então aqui vai ficar o quê? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2, vai ser o quê? 2P1, V1 sobre T2. Ele quer a relação T2 sobre T1. Então, vou pegar esse T2 e jogar para cá e esse P1, V1 para lá, para baixo. Então, vai ficar assim, ó. T2 sobre T1 é igual a 2P1, V1 sobre P1, V1. Bom, P1, V1 é o mesmo valor, então eu posso simplificar. E vai ficar aqui T2 sobre T1 é igual a 2. Tá? Ou seja, a temperatura 2 é o dobro da temperatura 1. Tá? Temperatura 2 é igual a 2 vezes temperatura 1. Essa é a relação entre T2 e T1. Tá vendo? Eu nem sempre preciso saber os valores das grandezas para conseguir achar uma outra relação. Veja mais um problema aqui, ó. O volume de um gás ideal duplica, enquanto sua pressão se reduz a 20% do valor inicial. Sendo 200 Kelvin a temperatura inicial dessa massa, determine a temperatura final. Então ele está dizendo o seguinte, ó, V1, tá? O volume de um gás duplica, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que 2V1 é igual a V2. Ó. O V2 vai ser o dobro de V1, duplica. Tá? A pressão se reduz a 20% do valor inicial. Então, a pressão inicial é P1. Então, vamos dizer assim, P2 vai ser o quê? Vai ser 20% do valor inicial. Ou seja, 20% é 20 sobre 100 P1. Tá vendo? E 20 sobre 100 é a mesma coisa que 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 sobre 5 P1. Tá vendo? 1 sobre 5 P1. Essa é a pressão 2. Tá? E a temperatura inicial é 200 K. Ele quer saber a temperatura final. Então, vou aplicar na lei dos gases. Então, vai ficar assim, ó. P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. P1 é P1 mesmo. Tá? É só, por que você não põe nada no P1? P1 é P1 mesmo. Vamos deixar assim, vou colocar aqui, ó. Então vai ficar P1 vezes V1 sobre T1. A única coisa que eu tenho é T1, que é 200 Kelvin. Tá? P2, eu tenho P2? Bom, eu sei que P2 é 1/5 de P1.
Tá? Então, P2 é o quê? É P1 sobre 5 vezes, tá? Porque eu posso colocar aqui, ó, P1, ó, olha só isso aqui, muito interessante isso aqui, tá? P1 V1 sobre T1 é a mesma coisa que P1 vezes V1 vezes 1 sobre T1. Ó. Posso separar tudinho assim. Tá? Então, P2 é P1 sobre 5. V2 é 2V1, ó. Então 2V1. E T1, o que é? Não sei, é 1 sobre, ou melhor, T2, o que é? Eu não sei, é 1 sobre T2, ó. Tá vendo? Separei. P2, V2 e 1 sobre T2. E agora eu faço o quê? Isolo T2, mas antes eu vou simplificar aqui, tá? Tudo que está em cima desse lado com tudo que está em cima desse lado eu posso simplificar, tá? Porque é tudo multiplicação e divisão e tudo multiplicação e divisão. Então, ó, P1 com P1, V1 com V1. Tá? E eu passo o T2 para lá multiplicando, que aqui ficou 1 só, né? Então ficou T2 igual. Esse 200 eu passo para cá, para cima. Então em cima ficou o quê? 2 vezes 1, 2. Vezes o 200 sobre o que é que ficou embaixo? Só o 5, porque o T2 foi para lá, só o 5. Tá? Então olha só, 200 dividido por 5, 20 dividido por 5 dá 4, né? Só como é 200 é 40, 40 por 5 dá 1. 200 por 5 dá 1, dá 40. Tá? 2 vezes 40, então T2 é igual a 80 Kelvin. Essa é engraçado, a temperatura diminuiu? Diminuiu. Aí você fala, mas como é que diminuiu? Veja só, eu tenho aqui um volume, certo? A pressão, ela reduz. Se a pressão reduz, é porque provavelmente o volume aumentou. Tá? O volume de um gás duplica, ó. Então, ó, o volume duplicou e a pressão diminuiu. Então, alguém puxou aqui, ó. Quando puxa, quando acontece esse tipo de transformação que você puxa, o que acontece com a temperatura? Ela diminui. Então, o gás lá dentro gela, tá? O gás lá dentro gela. Quando você pega alguma coisa e faz uma pressão negativa assim, puxa, o gás que está lá dentro, ele esfria. Então, ela foi de 200K para 80K. Na verdade, 200 Kelvin para 80 Kelvin. Tá bom? Eu não preciso ter necessariamente os valores. Eu preciso ter uma relação entre o valor inicial e final. Que foi o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui. Ó. Tá? Agora, para achar exatamente o valor, eu preciso do valor inicial daquilo que eu quero. Como eu quero a temperatura final, então eu preciso da temperatura inicial. Senão, não dá certo. Beleza? Bom, então curta o vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, acione o sininho para receber as notificações, tá? Eu estou postando aqui agora a playlist de gases perfeitos, tá bom? Compartilhe o conhecimento, compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist que aparece bem aqui, tá bom? É isso aí, vamos que vamos e até a próxima.